Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas, hoje com a Carol, contadora aqui nos Estados Unidos. Manda um alô pra galera, Carol. Oi, gente. Obrigado, Roger, por me ter aqui novamente. Pessoal, para vocês que não sabem, a gente já tem uma entrevista com a Carol, contando um pouquinho da história de vida dela. Ela mora aqui nos Estados Unidos, ela tem uma vasta experiência na área de contabilidade e hoje ela vai trazer um pouquinho dos conhecimentos dela para ela poder responder perguntas de vocês, as mais variadas perguntas dentro dessa área, né? Para você que não sabe, também ela faz os meus impostos aqui nos Estados Unidos, então eu super indico ela. Eu vou deixar ao final da live todas as informações pessoais do escritório dela para que vocês possam entrar em contato e contratar algum serviço, beleza? Carol, muito obrigado novamente por ter aceito o convite da entrevista, né, da live de Respondendo Perguntas. Dá um resuminho para a galera, fala um pouquinho de você, para quem não te conhece, te conhecer melhor, um pouquinho de quanto tempo você está aqui. Bom, eu tô aqui há muito tempo, né? Todo mundo cai para trás. Quando eu falo, tô aqui há 36 anos, já indo 37 já. Mas fazendo imposto, que é o mais importante, né? Eu tô fazendo imposto já tem mais de 20 anos, já tá indo em 23. Então, aquela coisa, o know-how, quanto mais experiência você tem, mais você aprende e sabe que é uma solução para alguma coisa, né? Isso aí em qualquer carreira. Tá certo, é isso aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiramente, Carol, com a pergunta do Daniel Santos. Ele perguntou o seguinte: boa tarde, sempre se superando. Minha pergunta é possível abrir uma empresa e com isso ter um número ou um documento autêntico para poder aplicar para motorista de aplicativo, Carol? Sim, até onde eu entendo, você pode sim usar o número o nome da sua empresa, né? Usar o EIN da sua empresa e todo o rendimento vai passar através dessa empresa. Você vai declarar o seu rendimento ali e as despesas também, né? O ideal sempre é não dar problemas. Eu sempre indico usar o seu próprio nome para essa abertura de empresa, para simplificar um pouco o processo. E uma dúvida, Carol, quando a pessoa vai abrir uma empresa, ela obrigatoriamente tem que ter um Social Security Number ou não? Não, não tem, tá? Ela pode ou ter um ITIN, que é o CPF de estrangeiros aqui nos Estados Unidos, mas se ela também não tiver um ITIN, não tem problema. O processo é um pouquinho mais longo quando não tem um ITIN, porque a gente não consegue fazer imediato. Então, quem tem o social tem o benefício de ser mais rápido, mas não impede você de abrir uma empresa se você não tem. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. É a do Rogério Sami Bispo. Boa noite, Roger e Carol. Falem sobre abrir uma empresa para comprar imóveis nos Estados Unidos. E se por que colocar dois nomes de proprietários? Tá, a abertura de empresa, quando colocar um imóvel aqui, o maior benefício de colocar numa empresa com dois sócios é para evitar o FIRPTA, de quando você vende esse imóvel. Então, quando você vende aqui, quando tem algum estrangeiro envolvido no processo, você tem que reter na fonte 15% do valor da venda do imóvel, que normalmente é extremamente mais alto. O valor da venda normalmente é equivalente a talvez 3% do lucro que ele vai ter na venda desse imóvel. Então, quando segura 15%, é um valor muito alto do valor da venda. Quando você está numa empresa, é considerada, com dois sócios, é considerada um residente fiscal americano. Então, você consegue ser isento desse processo do FIRPTA e não vai reter esses 15% na fonte. E a razão disso é porque a empresa em si, ela é responsável em pagar esses impostos. Então, não é que você fica ali, não paga o imposto, é que a empresa fica responsável. Então, o contador que está cuidando das suas contas, da sua empresa, vai poder escrever uma carta dizendo que você é isento, mas o contador mesmo vai conversar com esse cliente à parte, falar, olha, você tem que mandar X valor, que normalmente é bem mais baixa, 1 ou 2%, do valor da venda. Até fazendo uma pergunta sobre empresa, né? Tem uma pergunta aqui do Louro Clássico. Ele perguntou o seguinte: pagar impostos é mais barato para as empresas? E aí eu não sei se você consegue explicar, eu sei que é complicado falar aproximadamente como que é calculado o imposto, se é alto, se é caro. Uhum. Não, em resumo, a resposta para isso é simples. Não, não é, tá? Não tem diferença. A única hora que tem essa diferença é um formato de empresa, que é o formato de corporação, né? Que é um formato que você paga 21% para a Receita Federal, mais uma porcentagem para o Estado, que a empresa está registrada, de imposto anual, impostos anuais, e você também paga nos dividendos. Então, ele acaba sendo bitributado aqui. Parece que é mais baixo, porque a tabela de pessoa física ela consegue até 37,5%. Mas quando a gente começa a dividir o rendimento, por exemplo, essa pessoa que me deu um imóvel, né? Vamos dizer que ela estava com um imóvel na empresa, a estrutura é partnership, passa o lucro para as duas pessoas físicas.
Então, o lucro share é dividido. Então, ele acaba pagando na faixa uma tributação mais baixa do que os 21%, se fosse na corporação. Tá certo, beleza. E da pessoa física para empresa tem muita diferença, né? Não tem muita diferença, vai depender muito da estrutura que eles estão e qual o propósito, se é um ganho de capital, se é um ganho ordinário. Isso tudo faz mudar muito a tributação. O Jonathan Moura, ele perguntou o seguinte: pretendo fazer transferências mensalmente para minha conta do Brasil. Conheço várias formas de envio, mas não quero ter problemas não estando no Brasil e também com imposto de renda. Sabendo que o valor não pode passar de 28 mil, alguma dica, por favor? Essa é uma pergunta meio de Enem, né? É um pouquinho mais complexa, mas eu vou estar respondendo o máximo possível rapidamente aqui, né? Porque cada caso é um caso, isso é uma delas. Você sim pode, não tem problema, portanto que esse dinheiro todo esteja declarado, tanto no Brasil quanto aqui, porque quando você é residente dos dois países, quando eu digo residente, de novo, é residente fiscal, você tem que estar declarando seu imposto nos dois países. Então, por isso que é sempre importante, sim, declarar todo o seu rendimento, para não ter esse questionamento em relação a da onde surgiu esse dinheiro, né? E também tem uma outra declaração que se faz que chama FBAR, que é uma declaração de uma conta que é mundial, onde você declara todos os seus bens financeiros por onde está passando o seu dinheiro. Então, se você tiver em compliance com a sua imposto de renda e com o FBAR, não tem problema. Até para a galera saber, Carol, como que uma pessoa se torna residente fiscal nos Estados Unidos? Em que situação que ela é considerada? Tá? É bem diferente do lado migratório, tá? O lado fiscal, ele conta os dias que você está nos Estados Unidos. Então, resumindo, e de novo, cada coisa pode mudar, mas resumindo se você passar de 183 dias no país, você vira um residente fiscal. Existe como você ser isento disso, em caso que você é um estudante ou são pouquíssimos, um visto de turismo, por exemplo, B1, B2, consegue algumas vezes se isentar disso, mas tem um outro formulário que tem que entregar e a Receita Federal tem que aprovar a sua isenção. Então, se você está enquadrado nisso, ligue para o contador e verifique com ele que ele pode te ajudar com esse cálculo. Tá? O Mike Ermantraud, ele perguntou o seguinte: bom dia, quero comprar ações na Bolsa Americana, mas não sei como declarar os impostos aí. Qual é o custo desse tipo de serviço? Quero fazer do jeito certo para não ter problemas no futuro. Obrigado, Roger e Carol. Tá, essa aí ele pode fazer duas formas, tá? Ou ele pode vir uma empresa e operar através da empresa dele, ou ele pode operar como pessoa física. Das duas formas, no final do ano, vai chegar um formulário para ele, que normalmente chama 1099, né? Tem 1099, vários tipos de 1099, que ele é um rendimento de autônomos. Então, ele tem também o 1099 de juros, dividendos, que é onde um cliente que está investido na bolsa recebe esses formulários. E ele tem que declarar esses formulários. A única implicância que eles têm um pouquinho com o estrangeiro é que normalmente eles seguram 30% do valor, que é a lei, né? Então, o pagador normalmente segura 30%. Isso não quer dizer, não tira a obrigação dele declarar o imposto de renda nos Estados Unidos e também não quer dizer que esse valor é perdido, porque muitas vezes o valor é mais baixo que os 30% está retido e ele pode receber de volta. E essa é até uma pergunta interessante, Carol, porque aqui nos Estados Unidos, como grande parte dos trabalhos que eu faço é tudo por aplicativo, eu só recebo o 10,99, né? Qual que é essa diferença do W2, né? W2, W9? Isso. O W... W2 é tudo assim, tem um número que vai com o outro, né? Então, para o funcionário que está numa folha de pagamento, ele preenche com o empregador dele o formulário chamado W4. E ele recebe no final do ano o formulário W2, que é o resumo de tudo que ele recebeu e todos os impostos que foram pagos para a Receita Federal no nome dele. Quem trabalha como autônomo, que são Uber, ou existem outros aplicativos também, o Airbnb, que aluga no Airbnb, eles vão te emitir um 10,99. Só que o 10,99 ele tem vários tipos. E agora, em 2020, eles ressuscitaram o formulário do passado, que divide mais ainda, porque agora não é mais o 10,99 Miscellaneous, que é aquele MISC. Agora voltou a ter o 10,99 NEC, que é o que vocês devem ter recebido através do Uber. Eu recebi do ano passado esse ano. Isso, então, mudou. Então, para 2020, no final do ano, fizeram essa mudança e colocaram de novo esse, que é o NEC, que é o rendimento que você teve de algum serviço como autônomo, mas não foi salariado. Vamos pegar a pergunta aqui do Leonardo
Guardia Reis. Com passaporte de turista, posso abrir uma empresa? Pode sim. Ele pode abrir uma empresa, ele estando nos Estados Unidos ou ainda estando fora dos Estados Unidos. Isso não impede. Eu tenho muitos clientes que nunca vieram para cá e tem empresa aberta aqui. A gente pede sempre um documento, a Receita Federal não pede documento, a gente pede por segurança nossa, para verificar que a pessoa realmente é aquela, né? Não é uma empresa do laranja, porque isso é um problema aqui nos Estados Unidos, você não pode fazer isso. Então, a gente pede por documentações nossas e registros nossos. Mas ele não precisa estar com nenhum status imigratório, ele pode tá ilegal e ele ia ter uma empresa aqui. Tá certo. E aí, complementando, Carol, a Cristiane perguntou, posso abrir uma empresa com visto de turista? E ela perguntou quais são os documentos. Os documentos, na verdade, a gente pede um questionário nosso para preencher, que é interno do escritório, e cópia do documento dela, que é um passaporte. A gente tem a preferência de ter um passaporte. Tá certo. E uma pergunta que eu sei que você não é advogada, mas só para ficar claro para as pessoas. Só o fato de abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, que todo mundo pode, leva a pessoa ao green card ou não? Não leva. Não tem benefício. Compra de casa e nem abertura de empresa, nada disso dá o direito a um documento. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. É do Olive Lucas. Posso abrir uma filial da minha empresa no Brasil, aí nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, se ele quiser. Ele pode abrir uma filial aqui, tanto ou como abrir uma empresa americana e fazer a mesma operação que ele tem lá aqui, como ele preferir. A estrutura vai depender do projeto que ele tem, para a gente orientar ele melhor e ver qual vai ser a melhor possibilidade para ele também com menos impostos, porque quando se fala uma empresa estrangeira, elas têm um formato que é autorizado aqui e normalmente o imposto é mais alto. Então, se a gente consegue orientar o cliente a fazer um pouquinho diferente, existem muitas leis que mudaram desde 2018 para cá em relação a empresas do exterior, empresas aqui, o que é considerado empresa do exterior operando fora. Então, isso tá um pouquinho bagunçado, bem complexo. A gente senta cliente, entende um pouquinho melhor e vê qual a melhor estrutura para eles. Tá certo, beleza. Lembrando, pessoal, que tem uma entrevista contando a história da Carol, tá? E respondendo outras perguntas também que a gente fez na live o ano passado. Então, vai ter todos esses vídeos no canal, vou deixar os links depois para vocês, beleza? Ó, o Júnior perguntou o seguinte, quando eu abro um CNPJ, quais os documentos que eu posso tirar aqui nos Estados Unidos? Por exemplo, Social Security, cartão de crédito. Tem algum documento que uma empresa pode ter que uma pessoa física não tem? Então, a empresa ela passa a ser uma pessoa a parte do dono dela, né? Então, ela não tem social, ela vai ter o Tax ID dela, né? Que é o EIN. Ela tem o próprio EIN dela. Com esse EIN dela, você vai construir o crédito da empresa do mesmo jeito que a gente constrói o nosso. Então, quanto mais coisa positiva tiver nela, melhor. Demora um tempo. Eu sempre recomendo começar com cartão de crédito, aquele Secure Credit Card, que é um cartão que você paga $500 para o banco, que o banco te dá um limite de $500, né? E você vai criando histórico assim. E quanto mais coisas você vai abrindo mais. Em 6 meses, o banco normalmente devolve esse dinheiro e você criou o seu histórico. E assim vai. Mas ela é completamente a parte dos donos, né? O dono não tem direito social só porque tem a empresa. Isso é uma coisa que não... ele poderia tirar um ITIN. Isso é uma outra coisa que eu não mencionei na hora do ITIN. Quando você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, você automaticamente consegue aplicar para o seu ITIN. Tá certo. E até uma dúvida comum, Carol, que em alguns estados, né, vou citar o exemplo de Massachusetts, que foi onde eu morei. Grande parte das pessoas não podiam tirar a carteira de motorista, até hoje não pode, né, devido ao status migratório, e muitas dessas se utilizavam da empresa para poder dirigir, né? Então, era meio confuso, porque abria a empresa, colocava a empresa como dona do carro, e aí eles dirigiam aquele veículo. Uhum. O que você tem a dizer sobre isso, né? Eu sei que é uma estratégia que muitas pessoas se utilizam para não ser parado para a polícia, mas pode, não pode? Quais são os riscos? Então, a parte das leis é uma coisa, não é bem da área contábil, mas eu vou explicar até onde eu sei e entendo, tá? Cada estado tem suas próprias leis de como cada empresa precisa se comportar, vamos dizer, né? As leis que precisam seguir. Isso eu acho que é uma lei que você vai quebrar, porque se você está colocando um carro, né, numa empresa, e você está contratando um motorista que não está legalizado, a responsabilidade da empresa que vai eventualmente voltar para o dono. Então vai ser aquele círculo, né? Ele vai sempre estar responsável pela ação dele, de alguma forma.
mas isso contabilmente não te prejudica, é mais a parte da lei mesmo. E eu sei que isso, a maioria dos estados, eu não sei de nenhum estado que seja diferente da Flórida em relação a isso. Eu sei que a Califórnia também é rígida nessas leis, apesar de ajudar muito o imigrante, ela é bem rígida em relação, principalmente se você abre uma LLC, né, que é uma limitada, que é 100% governada pelo estado. Então, eles têm umas leis bem específicas em relação a isso. Lembrando, galera, que aqui a Carol está respondendo somente sobre a questão contábil, né, Carol? Então aqui a gente não Isso. está falando sobre nada de questão imigratória, Sim, beleza? obrigado. Sim, aqui o contador aqui não tem esse poder, não pode de forma alguma. Então, tudo que eu estou dizendo é realmente relacionado ao contábil.